Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre a soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Hoje nós vamos ter a oportunidade de descobrir que existem outras maneiras de você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, sem que seja através da fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente trabalha até o momento, né, a gente trabalhou identificando os coeficientes de uma equação, como você resolver uma equação incompleta, como você resolver uma equação completa. Trabalhamos com a fórmula de Bhaskara, como se resolve. E hoje nós vamos trabalhar como você resolver essa equação sem utilização da fórmula de Bhaskara, tá? Então, aqui a gente tem, escrevemos duas equações do segundo grau e suas raízes, né? Então, a gente tem aqui a equação, o valor de x1 e o valor de x2, tá? O que é que a gente observa? Se você pega essas duas raízes e soma, dá 5, que é o valor de b. Se você pega essas mesmas duas raízes e multiplica, você acha o valor de c. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Vamos seguindo. A nossa segunda equação, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3, que é igual a zero. As raízes dessa equação é menos 3 e 1. Se a gente soma, menos 3 mais 1 dá menos 2. Se a gente multiplica, menos 3 mais 1 dá menos 3, tá? O que é que isso significa? Significa dizer que quando você tem uma equação do segundo grau, para você descobrir as raízes dessa equação, só é necessário que você foque, né, no valor de B e no valor de C. Só que é necessário você entender que quando o valor de A for 1, porque isso vai alterar o resultado, né? E aí você vai ter que descobrir, para você identificar aqui, ó, você vai focar primeiro aqui no valor de B. E eu vou pensar quem é o número que eu vou somar, certo? Que eu vou chegar em menos 5. E esses mesmos números, quando eu multiplicar, que vai dar 6, certo? Então, vamos lá, exercitar um pouquinho. Aqui embaixo nós temos as equações, os valores de A, B e C e os valores das raízes, ok? E aí a gente vê, o valor de x1 seria 5, o valor de x2 seria 2. Então, a soma dele seria 5 mais menos 2. Mais com menos é menos, 5 menos 2 dá 3 positivo. Seria o valor da nossa soma, certo? E o nosso produto seria 5 5 vezes menos 2, que é igual 5 vezes 2, 10, mais com menos é menos, seria menos 10, certo? E aí depois a gente vai identificando ao longo do tempo essa diferenciação de sinal, essa coisa toda, tá? Então, o nosso produto seria menos 10. Aqui na nossa segunda, nós temos x ao quadrado mais 2x menos 15. Identificamos os valores de A, B e C. As nossas raízes em questão é 3 e menos 5. A nossa soma seria 3 mais menos 5, mais com menos é menos, então 3 menos 5 daria menos 2. O nosso produto seria 3 vezes menos 5, mais com menos é menos, 3 vezes 5, 15. Tá? Na nossa terceira, x ao quadrado mais 2, menos 5x mais 4x, que é igual a zero. As nossas raízes são 4 e 1. E aí, quando a gente faz a soma, eu acho 4 mais 1, que dá 5. Eu acho 4 vezes 1, que dá 4. Né? Então, aqui a gente tem como chegar identificando o valor de B e o valor de C. Vamos seguir adiante. Agora, eu te mostro o porquê da alteração do sinal, que nós tínhamos anteriormente nos exemplos que nós vimos, né? Por que é que ficava diferente? Porque quando nós estávamos fazendo no slide anterior, nós estávamos utilizando apenas o conhecimento de identificar soma e
produto, sem a utilização de uma fórmula e sem a identificação correta. Então, a nossa equação do segundo grau, certo? Quando o valor de A for 1, tá? Então, é bem importante frisar isso. Ela pode ser escrita dessa forma, onde o valor da soma, que é o nosso valor de B, é representado por essa fórmula. Então, para você identificar a soma desses elementos, eu tenho menos B dividido por A. Então, você vai identificar o valor de A, o valor de B, né? E vai fazer uma divisão direta entre eles. Lembrando que a própria equação tem um sinal negativo. Então, por isso que quando nós fizemos nos slides anteriores, eu vou mostrar aqui a vocês de novo. Ó, aqui era mais 2 e eu achei menos 2. Quando eu fizer o jogo do sinal utilizando a fórmula corretamente, o sinal vai ficar positivo. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Deu. Na equação original é menos 3. E quando eu fiz a operação de soma, deu mais 3. Por quê? Porque eu estava fazendo a operação apenas com os termos, sem levar em consideração a fórmula que vem aí para facilitar, tá? Então, a soma seria menos B dividido por A. Então, aí a gente acha realmente o valor correto da equação, certinho, né? E para encontrar o nosso valor de C, nada mais é do que o C da sua equação dividido pelo valor de A, certo? Então, para identificar o valor de B, a gente faz uma divisão direta com sinal negativo. Para encontrar o valor de C, a gente faz uma divisão direta, certo? Então, aqui a gente tem as fórmulas a seguir que vão facilitar muito a sua compreensão. Aí, vê só. Na equação, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Temos que o nosso A é igual a 1. Então, eu vou identificar aqui, ó, vê, a gente tem A, B e C, não é isso? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Menos B, que seria 5, né? Era para eu ter armado aqui para vocês verem, né, pessoal? Que aí ficar menos com menos, mais 5 dividido por 1, daria 5 positivo, não é isso? E aqui no produto, eu teria o valor de C, que é 6, também dividido por 1. 6 dividido por 1 daria 6, certo? Então, quais são os números cuja soma é 5 e o produto é 6? Então, é dessa forma que eu vou identificar as raízes. Eu preciso saber que quando eu somar, eu preciso descobrir quais são os números que quando eu somo, eu acho 5 como resposta. E quando eu multiplicar esses números, eu acho 6. Né? Então, aqui, ó, é 2 e 3. As raízes dessa equação são 2 e 3. Né? Então, aqui vai envolver a questão, obviamente, da equação, para tentar facilitar aqui, você tem a equação de soma e a equação do produto, mas também você vai ter que usar o seu raciocínio, vai ter que fazer alguns testes aí, principalmente quando nós tivermos valores negativos aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é uma questão de raciocínio e isso vai se elevando, você vai conseguir fazer de boa, tá? Essas são relações que podem nos ajudar a resolver algumas das equações do segundo grau mentalmente, sem que seja necessário a utilização da fórmula de Bhaskara, toda aquela problemática, certo? Então, vamos lá. Quais são as raízes de x ao quadrado menos 4x mais 3? Certo? Então, o nosso valor de A é 1, ok. A soma, certo? A soma desse nosso trabalho seria 4. E o nosso produto seria 3. A soma dos elementos que a gente tem seria menos B, lembra disso? Menos B dividido por 1. Aí o nosso valor de B já é menos 4. Menos 4 menos, né? O valor de B ele vai ficar positivo. Dividido por 1, fica positivo esse 4, certo? E já o valor de C, o produto, seria 3 dividido por 1, que dá 3. Então, eu sei que eu preciso pensar em dois números que somando dá 4 e multiplicando dá 3. Procuramos por dois números que somados resultam em 4 e multiplicados resultam em 3. Os números são 1 e 3, porque quando eu faço 1 mais 3 dá 4 e quando eu faço 1 vezes 3 dá 3, né? Então, a gente descobre que a gente faz esse processo tanto com a questão mental, como também precisa envolver o trabalho. Então, vê, aqui ele colocou bem direitinho, até porque tem um sinal negativo aqui. Certo? E como é que a gente vai fazer isso
Já que a nossa equação aqui, ó, é diferente de 1. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá para fazer? Dá para fazer, né? A nossa equação seria o valor de A igual a 2, o valor de B igual a menos 10 e o valor de C igual a 0, né? Porque não tem o valor de C nessa equação. Então, a soma seria menos B dividido por A. Aí, veja aqui o sinal de menos, que foi justamente o jogo de sinal que eu fiz aqui, lembra? Ó, menos da fórmula, menos 10 dividido por A, que é 2. Então, menos com menos é mais, 10 dividido por 2 é 5. Então, eu sei que o número que eu vou somar tem que dar 5. E no produto, né, que seria o valor de C, obviamente que nós não temos, né? Então, a gente tem 0 dividido por 2, que vai dar 0, certo? Então, a soma tem que dar 5 e o produto tem que dar 0. Já sei, as raízes são 5 e 0. Porque aí você tem que raciocinar. Quem é o número que a gente vai somar que vai dar 5? Quando eu somo dá 5 e quando eu multiplico dá 0. Então tem que ser 0, né? 0 vezes 5 vai dar 0 e 5 mais 0 vai dar 5. Certo? Então você vai observando aí que a gente precisa e vai utilizar essa fórmula da soma, né, e do produto para encontrar essas raízes, mas a gente também vai ter que botar tic-tac para funcionar, tá? Eu acho muito prático esse trabalho de soma e de produto. Por que a gente não apresenta logo? Porque se a gente apresentasse, vocês não iam querer aprender a fórmula de Bhaskara. Fique atento, nem sempre é fácil descobrir as raízes mentalmente. Por exemplo, a gente tem aqui 2x² mais 5x mais 3. Teríamos que descobrir o número cuja soma ficaria igual a 5 meios e o produto 3 meios. Aí fica mais fácil aplicar a fórmula geral para resolver a equação. Por quê? Como essa equação é uma fração, né, as raízes aqui, a soma e o produto dão origem a uma fração, para a gente fazer mentalmente vai dar muito trabalho. Então, é mais fácil fazer pela fórmula de Bhaskara. Mas, se nós tivermos números simples, como a gente encontrou aqui, tanto na soma como no produto, a gente faz por esse caminho, tá? Resolvendo uma equação de segundo grau. Até o momento, tomávamos uma equação de segundo grau e encontrávamos suas soluções ou raízes, né, x1 e x2. Agora a gente vai fazer o contrário. Pensamos nas soluções e aí é que a gente obtém as raízes, né? Então, a soma da raiz aqui, ó, para descrever a equação que tem a raiz igual a 4 e a 7. Ou seja, eu sei quem é x1 e quem é x2. E agora eu quero que você monte a equação para mim. Quem era essa equação de segundo grau? Tá? Então, você sabe que somando, você vai encontrar o valor de x2, o valor de B. E multiplicando, você acha o valor de C. Né? Então, a soma dessas raízes, ou seja, 4 mais 7 é igual a 11. Então, 11 é o nosso valor de B. E 4 vezes 7 é 28. 28 é o nosso valor de C. Certo? Então, a nossa solução, né, a nossa equação matriz aqui, usa esse tipo de forma, obtemos a equação. Lembrando que você sempre que tiver um questionamento como esse, o seu valor de A vai ser igual a 1. Né? Então, o seu foco de atenção vai prestar atenção nos valores de B e de C. Lembre-se que aqui o nosso produto é negativo, até porque quando a gente faz o trabalho da fórmula, ele também fica negativo. Então, fiquem atentos a essa questão, tá? Marina pensou diferente. Leia o que ela disse e acompanhe como ela chegou a uma equação que tem também a raiz 4 e 7. Eu pensei em uma equação em que apareça um produto igual a zero, como fizemos anteriormente. Se um produto é igual a zero, então pelo menos um dos fatores tem que ser zero, certo? A solução dessa equação, então, teria x menos 4 vezes x menos 7, igual a zero. São as equações x igual a 4 e x igual a 7. Então, nesse trabalho que a Mariana fez, nós temos aí uma equação que é zero e a outra seria ou 4 ou 7, né?
aplicando a propriedade distributiva, a gente acaba chegando basicamente na mesma equação que nós tínhamos. Então, o que é que isso vem provar? O que é que isso mostra? Que nós temos vários caminhos aí para resolver as nossas equações. E aí fica a critério de vocês, de acordo com o raciocínio de vocês, para que vocês possam entender da melhor forma possível esse contexto matemático e possam realizar essas equações, né? Pelos caminhos mais fáceis. Essa é a nossa intenção. Facilitar o caminho de vocês para que vocês aprendam da maneira mais simples possível. E aí a gente continua com os nossos exemplos, né? Vamos embora trabalhar aí. Vamos acompanhar mais um exemplo. Escrevemos a equação que tem como solução menos 2 e 5, utilizando cada uma das ideias que vimos acima, né? A soma seria menos 2 mais 5, que me daria 3 como resposta. Então, o resultado da minha soma seria 3. Menos 2 vezes 5 daria menos 10. Então, esse é o produto da nossa soma. Seguindo a organização geral da equação, x ao quadrado menos a soma acompanhado de x mais o produto. Então, eu teria 3x menos 10, certo? Se o produto for igual a zero, então o que é que a gente vai ter? X mais a nossa primeira raiz, vezes x menos a nossa segunda raiz, ok? É igual a zero, né? E aí, a gente tem como solução menos 2 ou 5. E aí, a gente vai fazer o processo através da distributiva, vai ordenar todos os elementos e a gente vai chegar no mesmo lugar, tá? Então, os dois procedimentos, você tem aí como opção e você escolhe qual o caminho que você acha mais fácil. Você acha mais fácil fazendo a identificação produto, soma e depois substituição? Ou você acha mais fácil fazer o produto, né, observando cada uma das equações que nós temos? A primeira equação vem aqui para o nosso primeiro trabalho, certo? Fazendo jogo de sinal, ela vai ficar positiva. Aqui, a segunda raiz igual a zero. Então, a gente faz a propriedade distributiva e a gente vai chegar também na nossa equação do segundo grau. Então, são dois caminhos aos quais você, enquanto aluno, tem a opção de escolher o que você acha mais fácil. Então, você tem aqui as raízes, aplica a soma, aplica o produto e substitui na fórmula geral. Ou você faz a distributiva sempre x menos a primeira raiz. Como ela também é negativa, eu fiz menos com menos, ficou positivo, vezes x menos a segunda raiz que foi apresentada. Tudo isso igual a zero. Faz a distributiva, x vezes x, x vezes 5, depois 2 vezes x, 2 vezes 5, fazendo o jogo de sinal, resolvendo os elementos semelhantes, e aí a gente chega no mesmo lugar. Então, você tem dois caminhos para escolher qual deles você acha mais conveniente, mais fácil para você, tá bom? E aqui a gente vai continuar testando, tá? Encontre as raízes da equação. Então, aqui você tem a equação e você vai descobrir quais são essas raízes, quem é x1 e quem é x2, certo? Então, eu vou fazer identificando pela fórmula para saber quem é o nosso produto e quem é a nossa soma. Por quê? Porque aí eu tenho uma noção de quais são os números, né? Que a gente vai chegar. Então, como o nosso valor aqui, ó, o valor de A é igual a 1, então a gente tem quem é o valor de C? É 12 dividido por A. Então, 12 dividido por A vai dar 12. Eu já tenho aqui. E aqui o nosso valor de B, que vem através da soma, né? Então, eu tenho aqui menos B dividido por A. Então, menos o valor de B, que é menos 7, dividido por 1. Menos com menos é mais. Por que foi que eu montei? Professora, se o valor de A aqui for 1, não precisa montar, porque como você vai dividir por 1, vai dar sempre a mesma coisa. Eu quis montar para chamar sua atenção para o jogo de sinal da soma. Nunca se esqueça. Então, se aqui é menos, ele vai ter que ficar positivo, porque você vai fazer jogo de sinal. Se ele for positivo, aqui na equação original, ele vai ficar negativo aqui por conta do jogo de sinal. Certo? Então, se você conseguir fazer esse trabalho mentalmente sem precisar montar e acertar o sinal, beleza, não tem problema. Ok? Então, aqui eu vou raciocinar, certo?
Assim, nós temos que encontrar dois números cujo produto é 12 e a soma seria 7. Então, eu preciso pensar no número, em um grupo de números que se encaixe tanto para somar quanto para multiplicar. Então, aqui eu saí chutando algumas questões. 1 vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 4 são 12. Esses três aqui funciona no produto. Vamos ver como seria a soma, né? Porque aí tem que funcionar para os dois. Se eu fizer 12 mais 1, dá 13. Tá errado, porque eu preciso de 7. Se eu fizer 2 mais 6, também dá errado, porque dá 8, né? E não funciona. Mas se eu fizer 3 mais 4, dá 7. Certo? Então, você tem aqui o produto e você precisa encontrar o par de números que, quando você multiplica, dá 12, quando você soma, dá 7. Então, agora precisamos verificar os dois números cuja soma é igual a 7. Assim, identificamos que a raiz correta, ou seja, a raiz que serve para essa equação, seria x1 igual a 3, x2 igual a 4. Então, eu consigo descobrir a raiz de uma equação do segundo grau sem necessitar fazer a fórmula de Bhaskara, fazer aqueles cálculos gigantescos. Vamos para esse modelo que nós temos aqui. Encontre as raízes dessa equação, né? Então, eu tenho aqui, o foco da minha atenção é no 11, certo? Então, a nossa soma seria menos 11, lembra? Tem que mudar de sinal por conta da fórmula. Então, a soma vem do nosso valor de B, como vai ser dividido por 1, então não vai precisar. Então, eu sei que eu só preciso inverter o sinal. Ele é mais, ele fica menos, tá? E o valor de C seria 24, que seria o nosso produto. Então, eu preciso pensar, quem é que eu vou somar, que vai dar menos 11, e quem é que eu vou multiplicar, que vai dar 24, certo? Então, eu começo, você escolhe. Eu acho melhor começar pela multiplicação, sabe? Aí depois eu vou testando os valores para soma. Eu tenho 1 vezes 24, eu tenho 2 vezes 12, também dá 24, 3 vezes 8 dá 24, e 4 vezes 6 dá 24, tá? Só que aí eu preciso voltar somando, né? Porque a minha soma tem que dar 11. Então, essa primeira já está errada. 24 mais 1 dá 25, não funciona. 12 mais 2 dá 14, está errado também. Já quando eu faço 8 mais 3 dá 11. Só que tem um problema. Nós achamos valores positivos e eu preciso de valores negativos. Então, significa dizer que as minhas raízes aqui, ó, precisam obrigatoriamente ser todas duas negativas, né? Uma delas aqui, ó, tá vendo? As duas delas precisam ser duas raízes negativas, para que na hora que a gente faça, só que tem uma coisa aqui. Como o sinal do produto é positivo e o da soma é negativo, as raízes apresentam sinais iguais e negativos. Sendo assim, as raízes são menos 3 e menos 8. Né? Quando a gente faz o resultado da soma, aqui dá menos 11, né? Que a gente faz aqui menos com mais dá menos, aí o resultado daqui ficam os negativos. E quando eu multiplicar, 3 vezes 8, cada um negativo, menos 3 vezes menos 8, vai dar 24, menos com menos é mais, tá? Então, fique ligado aí para essas questõezinhas aí, certo? Por isso que eu gosto de começar multiplicando. Aí você tem uma liberdade maior e eu acho mais rápido, sabe? Você acaba afunilando, faz as multiplicações e depois você volta fazendo a soma dos próprios números aqui, tá? Vai ficar a critério de vocês aí escolher por onde vocês vão começar. Trouxe outro exemplo, para depois ninguém dizer que não fez porque não conseguiu fazer o exemplo. Veja, já essa daqui, o valor de A da gente é diferente de 1. Então, é bacana que você faça a conta, não faça só de cabeça como a gente fez aqui. Por quê? Porque aqui o valor de A era 1. Então, não vai realmente alterar. Eu só preciso saber que a minha soma precisa trocar de sinal. Se aqui ela é mais, ela vai ficar menos. Só isso, certo? Mas já quando o nosso valor de A é um número, é bacana que a gente faça a conta, tá? Então, o nosso produto seria C dividido por A. O nosso valor de C é menos 24, dividido pelo valor de A, que é 3. 24 dividido por 3 dá menos 8. Então, eu sei que o produto precisa ser menos 8. Eu preciso pensar num número que, quando eu multiplicar, vai dar menos 8 como resposta.
Vamos para a soma. Na soma eu tenho menos B dividido por A, menos o valor de B é menos 21, dividido por 3. Menos com menos é mais. 21 dividido por 3 é igual a 7 positivo. Então, quando eu multiplico, tem que dar menos 8. Quando eu somo, tem que dar 7 positivo. Certo? Então, a gente tem aqui, começando pela multiplicação, tá? 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 é 8. Só que, quando a gente fizer aqui a soma, né? Porque esses elementos aqui vão ter que ter sinais alterados, né? Porque aqui a gente tem, ó, como ele vai ficar negativo, uma dessas raízes precisa ser negativa, né? Então, no caso aqui, menos 1 vezes 8, né? Para poder ficar realmente negativo esse produto, certo? E aqui, se a gente fosse fazer essas substituições aqui, ó, sendo o sinal do produto negativo e da soma positivo, concluímos que as raízes possuem sinais diferentes, né? E que o maior valor possui sinal positivo, porque ele predomina aqui, né? Então, no caso, quando eu fizer menos 1 mais 8, dá 7 positivo como resposta. Então, tudo isso você precisa ir elaborando e raciocinando aí. Assim, as raízes procuradas são 8 e menos 1, né? Porque aí quando a gente fizer a multiplicação, 8 vezes menos 1 vai dar menos 8, e quando eu fizer a operação de soma, né? Menos 1 vezes aí mais o 8, né? Vai ficar 7 como resposta. Então, assim, são questões que a gente precisa ir exercitando, mas é muito mais prático, muito mais fácil do que fazer a equação, a fórmula de Bhaskara, todo o seu contexto, tá? Vamos ver essa daqui? X ao quadrado mais 3x mais 5. Como aqui o valor de A é igual a 1, não precisa nem fazer. O nosso produto é o valor de C, é 5. Beleza. A nossa soma só é inverter. Como o valor de B aqui é positivo, o resultado da soma fica negativo. Então, aqui a gente vai precisar descobrir quem é que a gente multiplica, que dá 5, quando eu estou multiplicando, e que quando eu somar vai dar 3. O único produto possível é 5 vezes 1. Contudo, 5 mais 1 é diferente de menos 3. Dessa forma, não é possível encontrar as raízes para esse método. O que é que acontece? Significa dizer que essa equação aqui, né, não tem raiz. Não tem. Se você for resolvê-la pela fórmula de Bhaskara, quando você chegar em delta, ele vai encontrar uma raiz que não tem resposta. Calculando o discriminante da equação, né, ou seja, calculando com a fórmula de Bhaskara, a gente acha que a raiz que nós temos é menos 11. E menos 11 não tem raiz. Por isso que a gente não conseguiu resolver essa equação. Mas, se ela for uma equação que tenha uma raiz quadrada, a gente encontra por esse método, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona a questão da soma e do produto dessas raízes. Então, aqui a professora está com a explicação no quadro. Calcule a soma e o produto das raízes da equação, certo? Então, a gente tem aqui as aplicações. Ó, essa daqui dá para a gente fazer sem precisar fazer o cálculo, lembra? Porque o nosso valor de A é igual a 1. Já na letra B e na letra C, seria interessante que você montasse direitinho e fizesse essas equações para descobrir o valor da soma e do produto de cada uma dessas equações, tá? Esse daqui, eu não quero nem que você faça e descubra quem é x1 e quem é x2. Eu quero só saber quanto vale a soma, quanto vale o produto de cada uma dessas equações. Beleza? Segundo, tente resolver mentalmente as equações. Isso se torna mais fácil se a equação tiver o coeficiente 1. Lembra? Foram todos aqueles que a gente viu anteriormente. Ou seja, o seu foco de atenção é no valor de B e no valor de C. Eu preciso descobrir quem é que somando dá menos 8 e multiplicando dá 15. Quem são esses dois números? Tá? Na letra B, eu quero saber quem são esses dois números que, somando, dá 3, multiplicando, dá menos 10. Ok? Na letra C, eu quero saber quais são os números que, somando, dá menos 4, multiplicando, dá menos 12. Então, eu só coloquei essas duas questões para que vocês possam analisar essas atividades aí e resolver essa questão para mim. Então, eu confio plenamente
na atenção de vocês. Caso tenha passado alguma coisa despercebida, volte para os exemplos que eu dei durante a explicação da aula, veja com mais calma, e aí você tenta fazer os seus 2 quesitos, pessoal. 2 quesitos que eu passei para vocês essa semana. Então, eu quero todos respondidos, ok? Então, bons estudos. A gente se vê semana que vem.